Paz do Senhor a todos, amém? Amém. É um privilégio muito grande estar aqui, ver a igreja já parcialmente tomada pelo público, pelas pessoas que retornaram talvez algumas semanas atrás. E eu fico muito grato ao Senhor por estarmos em atividade novamente. A igreja, ela foi criada por Deus para avançar. A igreja, ela tem força em movimento, e você faz parte desse movimento. Amém? Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas, o capítulo é o 20, para nós entendermos um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos discorrer alguns versículos, se você quiser deixar aberto esse texto, mas eu queria ler especificamente o primeiro versículo, 2 Crônicas, capítulo 20, todos acharam? Amém? Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Versículo 2: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Feche seus olhos, coloque sua Bíblia sobre o seu banco. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Deus, eu peço que nessa tarde, Deus, que, ó Deus, ó Pai, toda a movimentação seja do Espírito Santo, Deus, que o Senhor me use, Deus, para trazer, Deus, como boca profética sobre a Tua casa, Deus, uma palavra de encorajamento, uma palavra, Senhor, de retomada, Senhor, uma palavra de transformação, uma palavra de cura, Senhor, seja no físico ou na alma. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, porque, ó Deus, eu sou pequeno, Deus, ó Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor, e eu peço que nós venhamos ter de coração agora, Deus, disponível para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, nessa oração pedimos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode sentar, glorificando ao Senhor, porque Ele merece. Esquece quem está aqui na frente hoje, tá? Mas dias atrás o pastor lançou numa das suas mensagens o PPP, os 3 P's, lembra disso aí? Como que era lá? Pânico, é isso, pastor? Pânico pós-pandemia. E, infelizmente, a gente tem acompanhado alguns históricos, algumas notícias, e realmente tem acontecido isso. Muitas pessoas, e até muitos de nós, temos sendo atingidos de uma forma direta ou indireta por causa dessa pandemia. Os reflexos estão na economia, os reflexos estão em todos os lugares, no seu trabalho, no meu trabalho. Todos nós estamos passando de uma maneira geral os efeitos desse coronavírus. Não só nós no Japão, mas o mundo todo, exceto alguns lugares, É até interessante que eu trabalho com o pessoal que é vietnamita, e eles tiram sarro todo dia, porque falou: nossa, lá no Brasil tá feio, lá no Vietnã não tem. Eu tenho que ser obrigado a ouvir isso, Eles falam: olha, se gabam nisso. Coronavírus? Não, lá no Vietnã não tem. E a gente vê que, de uma forma geral, esse é o assunto do dia, é o assunto das manchetes, é o assunto das nossas conversas que a gente tem com amigos lá no Brasil e em outros lugares. Eu tenho um irmão de criação que está nos Estados Unidos, ele fala também de tudo que está acontecendo lá. Ontem nós falamos um pouquinho, mas o fato existem coisas que trazem certos temores para nós, de um aspecto positivo e negativo, porque para você entender e para nós entendermos nós que estamos debaixo da graça de Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos a plena confiança que o Senhor está no controle de toda essa situação. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Uns de nós, todos nós ilesos. Eu desconheço um caso dentro da nossa comunidade como igreja, e até na comunidade que a gente vive, de casos
né, do coronavírus ter atingido. Talvez você tenha algum conhecido. Mas o fato é que, na sua grande maioria, na sua grande totalidade, nós estamos imunes, mas também tomando nossos devidos cuidados. Mas eu quero dizer para você que esse medo após a pandemia, tudo isso que tem gerado no nosso coração, tudo isso que tem gerado na sociedade em geral, nós temos que entender que nós temos que ser prudentes, temos que tomar as precauções, temos que usar máscara, temos que lavar as mãos, passar álcool gel e tudo assim que temos que fazer. Temos que evitar o isolamento, o distanciamento, temos que ter o distanciamento social, mas precisamos entender também que nós, como um povo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, nós vivemos debaixo de um decreto. E o nosso decreto se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele está no controle de toda a nossa vida e toda a situação. Mas o fato é que eu tenho encontrado muitas pessoas extremamente ansiosas. Nós temos recebido notícias de pessoas que têm vivido um pânico incontrolável. Talvez você discorrendo nas redes sociais, você não precisa ir muito longe, para você saber de casos de pessoas que tiraram a sua própria vida. A pessoa não morreu de coronavírus, mas ela teve a capacidade e teve a coragem de tirar a sua própria vida devido ao pânico e à ansiedade. E a ansiedade tem sido o mal do século. Muitas pessoas têm passado distúrbios, têm passado por muitas situações difíceis. A gente tem encontrado tantas pessoas que muitas vezes têm que viver à base de psicotrópicos, de remédios controlados. É muito difícil isso. Quem já passou por essa situação, há anos atrás, eu tive síndrome do pânico. E antes de ter isso, eu falava, isso aí não é coisa de crente, não. Isso aí não é coisa de homem, não. E passei por isso, irmãos. Foi muito difícil assumir, e aceitar tomar medicamento. Você sabe, para quem principalmente está na liderança, naquela época eu pastoreava uma igreja local, foi muito difícil para mim, pastor Cid. Eu tenho que admitir que eu tinha que tomar uma medicação para controlar aquilo. E a gente vive muitas vezes uma cobrança tão grande que a gente tem medo de tudo isso, a gente se esconde, e a gente tem visto tantas pessoas que têm buscado em outras situações. Quando as pessoas recorrem à igreja, eu vejo que esse é o melhor lugar, porque aqui está o médico dos médicos. Eu falo para você, eu passei por tratamentos, mas é indiscutível o que Jesus fez para me libertar desse tipo de coisa. Então nós temos vivido esses fatos, e a gente leu aqui alguns versículos do texto de 2 Crônicas, onde fala de um rei chamado Josafá, é o quarto rei após o reinado de Salomão. Ele é da linhagem de Salomão ali, e nós vimos que ele está ali diante de uma situação, ele recebe uma notícia naquela questão, que os seus principais inimigos, juntos com meunitas, que eram mercenários de guerra, você entender que era mercenário de guerra, o que é mercenário, a gente ouve muitas vezes em filmes, essas coisas, são pessoas que, eles eram pessoas que não tinham pátria, eles não tinham uma nação, não tinham uma história. Quem pagava mais levava o apoio deles. Então, os amonitas, os moabitas e os meunitas, eles se reuniram numa ofensiva militar para guerrear contra Judá, contra Josafá e o seu reino. E essa notícia, ela veio no momento onde Josafá ali, então, ele sente medo. E é sobre o medo que muitas vezes eu tenho falado, é um sentimento que... Sabe aquela coisa quando você é mais novo? Às vezes mais novo não, é mais velho. Às vezes você tem medo de passar por certos lugares, pastor Russo? Às vezes tem medo de falar, não passa na frente do cemitério, não passa em rua escura. Tem alguns temores que a gente tem, que carrega. Medo de fazer isso, medo de andar de avião. Existe um monte de coisa. Mas aqui era um medo específico, era uma ameaça à sua integridade, não só física, como também do seu reino. E talvez nós estamos vivendo um tempo em que nós nos sentimos pressionados e ameaçados por muitas coisas. Não é somente o coronavírus, é a questão do desemprego, é a questão da crise financeira, é muitas vezes um problema com um filho que está nas drogas, o problema com uma filha que está fora dos caminhos do Senhor, ou talvez com um parentesco seu, com um familiar que está no leite de uma cama desenganado, ou talvez você mesmo esteja enfrentando uma situação. Isso talvez gere um certo medo no seu coração, traga um temor que muitas vezes nós pressionados, nós somos muitas vezes forçados a tomar atitudes e decisões que elas não competem e de forma alguma não contribuem para a solução.
Muitas vezes nós nos complicamos muito mais ainda por essas questões. E temos que entender que nós temos que ter controle sobre a situação, porque Deus está no controle e você está debaixo do decreto chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse texto nos ensina algumas coisas. E eu vejo que naquela situação onde Josafá olha para toda aquela situação e fala, e agora? O que há de acontecer conosco? Porque a força ofensiva, tudo isso que está acontecendo, é muito mais forte, muito poderoso do que o nosso exército. Estamos reféns de tudo isso que está acontecendo. E talvez você tenha entrado nessa tarde aqui justamente nessa situação, pressionado por alguma coisa. Talvez você esteja com alguma coisa que está tirando o seu sono, deixando que você não durma, que você não descanse, que você não tenha paz até para cultuar o Senhor. Mas eu quero dizer para você que aquele que é o dono da paz, aquele que está aqui e rege nossas vidas, o Senhor Jesus está presente para que nessa tarde Ele atenda o nosso clamor e Ele venha mudar a nossa situação. Muitas vezes não é questão de falta de fé, irmãos, mas é sim de compreender, né, o que nós deixamos de viver debaixo de um decreto. Nós somos beneficiados, estamos sendo beneficiados por um decreto do ministro que disponibilizou uma certa quantia de dinheiro para que nós pudéssemos pagar as nossas contas, para que nós pudéssemos completar o nosso orçamento, aquilo que está faltando. Talvez a sua carga horária de trabalho ela tenha diminuído, e a compensação tem vindo através dessa ajuda, através de um decreto. E você precisa entender que você é salvo, remido e lavado no sangue de Jesus, e também você vive debaixo de um decreto de vida e não de morte. E esse era o discurso que Jesus trazia também na época, quando ele passou aqui no seu ministério sobre a terra. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E talvez nesse momento, né, você está vivendo uma crise interna. Talvez você esteja passando uma crise dentro de você. E eu quero dizer que nós vamos aprender nessa tarde um pouquinho mais do que a palavra do Senhor diz nessa situação onde Josafá está pressionado, está ameaçado. Nós vamos discorrer alguns versículos aqui, você vai entender que por mais que a situação esteja difícil, por mais que a luta é muito grande, lembre-se de uma coisa: Jeová, o nosso Deus Todo-Poderoso, é aquele que luta por cada um de nós. Basta nós entendermos tudo isso. Talvez essa pandemia, ela se mostrou uma situação muito interessante para nós, porque ele é um inimigo invisível. Quando você depara com algumas situações que você está sendo ameaçado, por exemplo, acontecia muito, né? Quando a gente era mais jovem, bem mais jovem, às vezes você passava numa rua que tinha um cachorro que saía correndo atrás da sua bicicleta. Lembra disso? Tinha sempre um, né? Tinha sempre um abençoado. Ele vinha ali, pegava na sua canela, pegava no seu pé, e você, toda vez que você passava ali, você sabia que aquele cachorro ia passar e ia te perseguir. Então você começava ali a tramar, né? Eu vou chutar esse cachorro, e hoje chutar é crime, irmãos. Hoje é crime, naquela época lá. Então, é lógico que também a gente passava para provocar, né? Às vezes a gente passava para provocar. Tinham situações. Aí, de repente, você está na sua casa e você encontra daquelas baratas. Por sinal, um grande espanto, quando eu cheguei aqui no Japão, eu nunca tinha visto uma barata tão grande e tão, né, preta, aquelas coisas feias, asquerosas. E aí você tem que procurar o quê? Uma arma para você combater, né? Busca vassoura, pega rodo, pega um monte de coisa. São assim que nós lutamos, buscando as ferramentas e armas que possam fazer com que nós nos defendamos. O coronavírus é um inimigo invisível, e a nós só cabe, né, o único controle que nós temos é nós nos preservarmos, é nós nos mantermos protegidos. E nós, como povo de Deus, povo cristão, nós temos que entender, para que nós venhamos passar imune pelas situações, nós também temos que buscar armas em Deus. E é isso que eu quero falar com você nessa tarde. Diante dessa situação, se você olhar aqui, então, Josafá, o rei Josafá, ele sente medo. No versículo 3 ele vai falar: eis que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E então aí ele declara ali, decreta um jejum nacional em favor daquela situação, para que Deus olhasse para aquela situação. E talvez uma das coisas que nós falhamos como igreja, né, porque nós entramos no impedimento de cultuar publicamente ao Senhor. Nós entramos em impedimento de nos reunirmos.
E eu sei que vocês mantiveram, né, suas células, seus trabalhos, nós mantivemos algumas comunicações através de aplicativos e rede social, mas de uma certa forma, eu vejo que numa certa parte nós falhamos porque deixamos de nos dedicar a orar por essa situação. Deixamos muitas vezes que essa situação também nos pressionasse. Mas o que nós aprendemos aqui com Josafá, que naquele instante, que ele sabia que não adiantava contar o número do exército, não adiantava fazer o levantamento de quantas armas eles tinham, não adiantava fazer um levantamento de como eles iam reagir ao ataque dos inimigos, então ele faz a coisa que eu digo que é a coisa certa que todos nós temos que fazer. Ele busca no Senhor a orientação e o socorro. Então Deus levanta um profeta, e é muito importante nós termos um profeta na igreja, um profeta na nossa vida. É o nosso pastor, é o anjo da igreja, que nos traz aqui, nesses dias que nós tivemos culto online, tivemos transmissões online, através de rede social, através de tantas coisas, nós sempre vimos ali o nosso pastor, de uma certa forma, nos incentivando a buscar a Deus, a confiar nele e a não temer pelo aquilo que vinha acontecendo. Isso é a existência do profeta no meio do povo de Deus. Um povo que caminha sem uma voz de Deus no meio dela, é um povo que está à deriva num barco, correndo o risco de padecer mar afora. Então ali, Deus levanta ali um profeta no meio do povo, e ele ali começa então a trazer orientações. No versículo 8 em diante, ele vai dizer assim, versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos dará livramento. Essa era a oração que Josafá fez a Deus. Senhor, lembra? E é tão bom quando você tem lembranças de coisas boas que você faz e que você planta dentro do reino de Deus. E ele fala, olha que aqui está a tua casa, aqui está o teu nome, esse aqui é o teu povo que o Senhor escolheu para dar como herança essa terra. E talvez não seja justo que nesse momento nós nos venhamos sentir ameaçados e desprotegidos, mas sabemos que nós clamarmos ao Senhor, o Senhor entrará com provisão nas nossas vidas, e o Senhor entrará com socorro e nos livrará das mãos dos inimigos. Tem um versículo, e eu falo que viver de memórias, e viver de história, e viver de legados é uma coisa muito importante na nossa vida. Eu me preocupo muito, e você também, e nós temos que nos preocupar muito naquilo que nós deixamos para os nossos filhos, pelas gerações futuras. E uma das coisas que Salomão traz, é um dos versículos mais clássicos ali, que está em 2 Crônicas, também no capítulo 7, né? Versículo 14, que é um versículo clássico, que todos nós conhecemos e muitas vezes recitamos ele, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, glória a Deus por isso. São memórias que Josafá tinha do seu antepassado, de que no momento da angústia, no momento da aflição, no momento de desespero, bastava clamar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, dos males feitos, e confiar nele, saber que ele seria o socorro, o refúgio, bem presente na hora da angústia, como diz o salmista. E então, uma resposta vem. Quando nós clamamos ao Senhor, a nossa irmã diaconisa Patrícia diz que muitas vezes o silêncio de Deus, ele acontece no meio de uma situação. Ela ressaltou uma coisa que eu aprendi há muito tempo, eu falei até para uma pessoa, eu falei que nunca tive uma oração não respondida pelo Senhor. A pessoa olhou para mim e falou assim, você é muito presunçoso, você é muito convicto do que você está falando. Deus nunca deixou de responder a sua oração? Eu falei, não.
Desde o dia que eu entendi que o não dele era uma resposta para mim. Então, quando a diaconisa Patrícia estava falando que muitas vezes Deus fala não para nós, né, nós não entendemos naquele momento, é porque Deus preza pelo melhor para nossas vidas. E nós sabemos que Ele está no controle de toda a situação. E Deus não deixa ali Josafá e aquele povo sem resposta. Então, levantando esse profeta no meio do povo, ele traz ali, né, instruções. Ele traz ali primeiro um refrigério para o coração, gerando uma confiança. E quando você se deleita na presença do Senhor, quando você busca a presença dEle, quando você ora, quando você jejua, quando você medita na palavra do Senhor, quando você dá prioridade a fazer um isolamento social para estar na presença de Deus, você pode ter certeza que o Senhor vem na nossa vida com resposta e com solução para os nossos problemas. Então ele diz aqui: eis que não dão pago para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, versículo 12, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Por mais que a situação estava difícil, entenda isso. Nós nunca podemos deixar de olhar para Deus, nunca deixamos abandonar de forma alguma a nossa fé em Jesus. O pior lugar para estar é longe da presença do Senhor nessas situações. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, quando também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel. Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O profeta sendo ali usado por Deus para falar ali para Josafá e o povo. Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão que vem contra vós. Pois a peleja não é vós, mas é minha, disse Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Temos que entender que Deus está conosco em todas as situações, queridos. Se você é um crente lavado e remido no sangue de Jesus, confia no Senhor, tem entregue a sua vida, você está debaixo de um decreto, onde Deus é a sua prioridade, onde Ele está no controle da tua vida e de toda a situação, e você não está sozinho, entenda isso. Você pode estar passando um momento muito difícil hoje, mas entenda, Deus está contigo nessa situação. E então, Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos sírios, dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pois se Josafá em pé, disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21 diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles então começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, nos montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra moradores de Monte Seir para destruir e os exterminar. Mas dando cabo dos moradores, ajudaram um aos outros se destruírem. Quando você vive debaixo do decreto, muitas vezes nós nos preocupamos muito, principalmente em ficar se justificando diante de acusações e tantas outras coisas. Entenda, Deus, Ele é justo e Ele não abre a mão do exercício da sua justiça. Muitas vezes nós nos preocupamos com as circunstâncias que estão nos rodeando. Entenda uma coisa, Deus é aquele que peleja por cada um de nós. Como nós vimos nesse texto aqui, não foi necessário que aqueles homens de guerra
nem o exército de Josafá, nem aquele povo mover-se um dedo para combater e entrar em batalha contra aquele povo inimigo. Deus fez com que eles se confundissem e uns aos outros se aniquilaram e se destruíram. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Você tem que entender que quando você clama ao Senhor, quando você busca o Senhor como prioridade, não importa a situação que você está vivendo, Ele peleja por nós. Mas tem uma coisa, Deus tem usado o pastor Cid para sempre falar para isso. Todas as promessas e bênçãos que nós temos para nós, elas decorrem de condições para acontecer, né, pastor? Precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Precisamos ser obedientes à sua voz. Se entendemos dessa maneira, a situação que você está vivendo, seja na área que for, eu posso dizer para você, esta peleja é do Senhor. E o Senhor dará a vitória para você. Dará a vitória para todos nós. Queria convidar vocês a se colocar de pé nessa tarde. E eu queria orar pela sua vida. Talvez você está numa situação muito difícil nesse momento, mas eu quero dizer que através dessa palavra, uma rápida palavra, mas necessária, entenda, você está debaixo de um decreto, e o seu decreto se chama Jesus Cristo. Você pode estar passando a maior batalha da tua vida, mas eu quero dizer para você, o Senhor é contigo, e Ele vai a peleja à frente. Talvez você tenha sido vítima de acusações e tantas injustiças. Lembre de uma coisa, o Senhor é a tua justiça. O papel que nós temos que fazer, como aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, é buscarmos a adorar e louvar o Senhor como aquele povo fez. Aquele povo naquele momento só adorou e louvou o Senhor. Aquele povo simplesmente só cantou e entoou cânticos naquele momento de pressão, de medo. O medo foi embora, o inimigo foi derrotado e eles puderam adorar ao Senhor e glorificar o nome dEle. Feche os seus olhos. Tem uma canção que fala que se chorar, você tem que chorar aos pés do Senhor. Para quem você tem chorado ultimamente, diante das suas crises e das suas dificuldades e dos seus medos? Eu quero dizer para você nessa tarde que você deve entregar o seu choro, o seu lamento, a sua tristeza, o seu medo aos pés do Senhor, porque Ele está aqui nessa tarde. Ele está aqui para tocar a sua vida, para te encorajar, para te colocar de pé, para que você possa viver novamente o decreto de Cristo, vida em paz e abundância, porque Ele veio para isso. Se o inimigo por muitos anos assaltou a sua vida, roubou a tua paz, se em muitas situações o inimigo colocou você para baixo, colocou você em baixa autoestima, se ele acusou você de tantas coisas, se talvez as pessoas perderam a confiança em você, eu quero dizer para você, hoje, o Jesus está aqui para que você novamente volte a estar debaixo desse decreto. E eu quero fazer 2 orações específicas aqui. Talvez você ainda está aqui e não tenha compreensão de tudo que nós falamos aqui. Talvez você esteja passando esses momentos de angústia. E eu queria que a igreja toda fechasse os seus olhos e começasse a interceder para que nós viéssemos aqui nessa tarde ministrar sobre a vida de pessoas aqui um decreto de Cristo que é vida e vida com abundância. E eu quero convidar você, se você deseja receber essa oração e fazer uma confissão aqui nesta tarde, dizendo, eu quero viver essa experiência de ver uma proteção, de viver uma vida em paz. Eu não quero mais viver o que eu tenho vivido ultimamente. Eu quero convidar você a estar aqui à frente. Eu quero que estar aqui orando pela tua vida. Se você está aqui e deseja se livrar desse medo, hoje é a oportunidade. A igreja se mantenha com os olhos fechados.